Olá, disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás no primeiro semestre de 2025. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, um dos responsáveis por essa disciplina, e nós estamos numa série de videoaulas tratando do assunto árvores. Esta é a segunda videoaula a respeito desse tema. Então, na primeira videoaula, nós fizemos uma introdução ao conceito de árvore, mostramos exemplos, falamos sobre percurso, nomenclatura e diversos outros temas. Se você ainda não assistiu a essa aula, é importante que antes agora de continuarmos para o segundo tópico, a segunda videoaula, que você veja esta primeira que está publicada na área da nossa disciplina na plataforma Turing, como também no meu canal no YouTube. Nesta aula de hoje nós falaremos sobre os tipos de árvores. Então nós já falamos sobre, como eu mencionei, toda a nomenclatura, o conceito, e agora nós vamos detalhar, aprimorar um pouco mais nosso conhecimento acerca dos fundamentos teóricos sobre as árvores. Então vamos lá. O que são os tipos de árvores? As árvores, elas podem ser de diversos tipos de acordo com a sua topologia, usando como critério de classificação a topologia. Lembrando que do grego topos, lugar, logos, estudo. Então, o estudo do lugar, o estudo da maneira, da forma, ali do lugar. Então, quando nós aplicamos esse estudo topológico para a árvore, nós vamos falar que nós temos vários tipos de árvore. Aqui identificados 6 tipos. Uma árvore chamada de livre, uma árvore chamada de enraizada, ordenada ou regular, binária, árvore de posição. Então nós vamos brevemente falar sobre cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro tipo, a árvore chamada de livre. O que é uma árvore livre? Ela é um grafo. Vamos lembrar que as árvores são o quê? Um caso restrito de grafos. Então, uma árvore livre é um grafo conectado, acíclico e não direcionado. Então, lembre-se que eu tenho vértices ou nós e eu posso ter aqui arestas. As arestas, quando elas não são direcionadas, ou seja, quando eu faço a ligação entre dois vértices e eu uso essa simbologia que é um segmento de reta ou uma curva, em que não há nenhuma seta indicativa de direção, eu chamo isso de aresta. Então, dois vértices são adjacentes quando eles são ligados por uma aresta, e a aresta indica uma conexão bidirecional. Então, se eu tenho um grafo conectado acíclico, como esse que é apresentado aqui, não há ciclos, eu não consigo caminhar a partir de um certo vértice, usando as arestas do grafo e retornar àquele vértice, formando exatamente um ciclo. Eu não tenho essa possibilidade. A única possibilidade que existe aqui é se eu fizer isso repetindo arestas, E nesse caso da árvore livre, nenhum nó ele é designado como sendo um nó especial, como nós vimos na primeira videoaula, chamado de raiz. Essa é a árvore livre. Ao contrário, quando eu tenho um grafo que é direcionado, onde um nó, e apenas um é designado para ser a raiz, vamos lembrar que quando eu pego um nó como raiz, conforme essa figura aqui mostra, eu tenho um nó que o grau de entrada nele é 0, ou seja, nenhum outro nó tem arestas que chegam a esse nó, nenhum outro nó emite uma aresta que vai chegar nesse nó, Então ele tem grau de entrada 0, e aí ele pode ter um grau de saída qualquer diferente de 0, ou até mesmo 0, porque se ele não tem entrada nem saída,
eu tenho um único nó e eu falo que isso é uma árvore também. É uma árvore enraizada em que o único elemento da árvore é a própria raiz. Então, quando eu tenho um grafo direcionado, onde eu tenho um único nó, que é designado de raiz, que o grau desse nó, raiz, o grau entrante, o in degree, é 0, e que o grau em todos os outros demais nós é igual a 1, ou seja, todos os outros nós, exceto a raiz, recebem, né, uma única entrada, eu falo que essa é uma árvore chamada de árvore enraizada ou rooted tree. Então, esse aqui é um exemplo em que eu tenho essa configuração. É claro que, nesse caso aqui, você está vendo que algumas das conexões das arestas são não direcionadas. Então, esse grafo aqui também, por ter arestas direcionadas a partir da raiz, como destaque, ele é um grafo misto, né? Ele tem partes direcionadas e não direcionadas. Então, ele é considerado de maneira geral como um grafo misto, e aí aqui nesse caso ele mostra exatamente esse enraizamento aí da árvore. Bom, quando eu tenho uma ordem relativa entre os nós, a partir de um certo nível, e essa ordem relativa é significativa, como nesse exemplo aqui, eu falo que essa árvore ela é uma árvore ordenada. Então eu tenho, a partir dessa raiz, por exemplo, um nó número 1, aí eu crio uma ordenação. Esse aqui é o 2, depois esse é o nó 3. Então você veja que eu criei uma sequência, né, para estabelecer uma ordem relativa em cada um dos níveis dos nós daquela árvore, em cada um dos níveis da árvore. Eu falo que essa árvore é uma árvore ordenada. Claro que você está vendo que ela também é uma árvore, nesse caso aqui, enraizada. Então, obviamente, certas categorias, certas classificações, elas não são mutuamente exclusivas. Eu posso ter uma árvore que seja chamada, olha, é uma árvore enraizada e também uma árvore do tipo ordenada, né? Outro tipo de árvore, uma árvore chamada de regular. É uma árvore em que todo nó interno, lembre-se, o que é um nó interno? É aquele que não é raiz e também não é folha. As folhas são os nós que não possuem filhos, ou seja, o seu grau de saída é igual a 0. Então, é uma árvore em que todo nó interno tem o mesmo grau de saída, tem o mesmo alt degree. Então, ela é uma árvore chamada de árvore regular. Então, por quê? Porque a distribuição dos seus nós internos, todos têm o mesmo grau de saída. Uma árvore direcionada, que é a única que nós vimos na classificação anterior, né? Uma árvore que tem um certo direcionamento, ou seja, uma árvore que as conexões são por arcos, é uma árvore direcionada cujos nós têm alt degree, grau de saída, menor ou igual a m, né? Então, um m aqui é um número inteiro fixado, é uma árvore chamada de emária. Então, eu posso ter uma árvore, por exemplo, 3 área, né? Quer dizer que o alt degree de todos os seus nós, né? Então, no máximo igual a 3. Então, se o alt degree é m, né, exceto no caso dos nós folhas, então, para o caso de todos os nós que não são folha, ou 0 no caso dos nós folhas, ela é chamada de uma árvore emária regular. É emária porque o grau máximo é m, e é regular porque todos os graus de todos os nós, exceto esses, né, raiz e folha, né, são do mesmo número, ou seja, tem a mesma aridade. Então, essa é uma árvore chamada de regular. Um caso especial de árvore regular, que vai nos interessar muito, ou uma árvore também emária, que vai nos interessar muito, é quando m é igual a 2.
Ou seja, eu digo o seguinte, olha, eu tenho uma árvore binária, exatamente porque o maior grau possível é 2. Então, se o maior grau de saída possível é 2, é sinal de que ele é zero, o grau de saída é zero no caso das folhas, né? E nos nós internos e raiz pode ser 2 ou 1. Então, eu tenho 0, 1 e 2 como, né, o grau máximo. Então, ó, todos os níveis, exceto o último, porque são as folhas, conforme mostra essa figura. Então, tem uma árvore aqui apresentada. E aí eu tenho os nós folhas, que são os nós de números 8, 9, 10, 11, 12, que estão todas no mesmo nível, né? Então, eu estou aqui, ó, todos os níveis, exceto o último, possuem número máximo de nós. Então, se eu pego uma árvore binária, em que todos os níveis, exceto o último, possuem o número máximo de nós, então eu falo que ela é uma árvore binária completa. Perfeito? Outro tipo, eu posso ter uma árvore chamada de árvore estritamente binária quando todo nó possui 0 ou 2 filhos. Então, todos os nós vão derivar 0, porque são as folhas, ou vão ter 2 filhos. Os 2 filhos, nós vamos começar a criar aqui uma nomenclatura. Nós vamos falar que os filhos são chamados de filho à esquerda e filho à direita, criando uma ordenação entre eles, né? Então eu vou ter um filho que é chamado de filho à esquerda e outro filho que é chamado de filho à direita. Então, todos, exceto as folhas, terão 2 filhos. Aí, nesse caso, eu falo que a árvore ela é estritamente binária. E eu tenho um caso particular. O caso particular ocorre quando todos os níveis, exceto o último, possuem o número máximo de nós, ou seja, eu tenho todos eles, exceto o último, com o maior número de nós possível. Então, eu vou falar que essa árvore é uma árvore binária perfeita ou cheia. Por que cheia? Porque ela tem o maior número de nós possível. E aí, esse número de nós, ele é expresso pela seguinte soma. Quando você está no nível 0, que é a raiz, quantos nós eu tenho? 1. Quando eu estou no nível 1, eu terei 2 nós. Quando eu estiver no nível 2, eu terei 4 nós, já que todo mundo vai ter 0 ou 2 filhos, então agora aqui todo mundo tem 2, e assim sucessivamente em cada nível. Quando eu chego num certo nível H, eu vou ter quantos elementos? Eu vou ter 2 elevado a H. Se eu fizer um somatório dessa expressão, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, eu vejo que isso aqui é uma progressão geométrica que tem H mais 1 elementos. H, 2 elevado a H, mais 1 elementos. Isso é dado pelo seguinte valor. 2 elevado a H mais 1, menos 1. Né? Então, por exemplo, nessa que está apresentada aqui, nível 0, nível 1, nível 2. Então, eu tenho quantos níveis aqui? 3 níveis que são numerados de 0 a 2. Quantos elementos eu tenho nessa árvore? Vamos contar manualmente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu jogar na fórmula, eu vou ver que vai exatamente corresponder. Porque o H aqui, que é o nível, ele foi até 2. Então, jogando na fórmula, 2 elevado a H mais 1. Então, é 2 elevado a 2 mais 1, 3. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo é 8. 8 menos 1, 7. Mostrando que a árvore estritamente binária, né, a árvore perfeitamente binária e completa, portanto, é uma árvore ali que tem todos os seus elementos, todos os possíveis elementos, ela vai ser chamada de árvore binária perfeita ou cheia, e aí ela tem, nesse caso aqui, 7
elementos, né? Eu posso ter casos particulares, como, por exemplo, uma árvore que só possui subárvores à esquerda. Não tem nenhuma subárvore à direita. Veja que a árvore aqui, nessa figura, todos os nós são filhos à esquerda do seu pai, do seu nó pai ou do seu vértice pai. Então, ó, o nó A tem um filho à esquerda, o nó B tem um filho à esquerda, nenhum filho é à direita. Então, cada nó não possui subárvore da direita. Então, ela é chamada de árvore degenerada à esquerda, ou árvore estritamente aí à esquerda. Da mesma maneira, eu poderia ter uma árvore chamada de árvore degenerada à direita, né, em que eu tenho todos os nós exclusivamente com filhos à direita, nenhum filho à esquerda. São casos particulares de árvores binárias. As árvores binárias são extremamente importantes, são um caso particular notável das árvores binárias, por isso nós vamos tratá-los também de maneira especial na nossa próxima videoaula.